Ela foi deixada seminua, sozinha, humilhada. Mas um milionário silencioso a cobriu com o próprio casaco. Essa é uma emocionante história de redenção, amor, paixões e novos começos. Mas antes de contar essa história, se inscreva no canal e comente de onde você está nos assistindo. Continuando. A chuva castigava as ruas vazias dos Jardins, em São Paulo, naquela noite de março. Helena Silveira, 22 anos, tremia sob o vestido encharcado que há poucas horas brilhava em um dos eventos mais exclusivos da cidade. O tecido fino, agora praticamente transparente, mal cobria seu corpo, enquanto ela cambaleava pela Alameda Santos, descalça, desorientada, com a maquiagem borrada escorrendo pelo rosto, junto com as lágrimas que não conseguia mais conter. Filha de uma empregada doméstica e estudante de História da Arte na USP, graças a uma bolsa integral, Helena havia recebido um convite inesperado para um vernissage na galeria mais prestigiada de São Paulo. O convite veio de Letícia Monteiro, sua colega de faculdade e herdeira de uma das maiores fortunas do país. "Você entende tanto de arte, Helena. Vai ser incrível ter você lá", foram as palavras que agora ecoavam como uma sentença cruel em sua mente. O que deveria ter sido sua grande chance de fazer contatos no mundo da arte se transformou em uma armadilha elaborada. Letícia e seu grupo de amigos privilegiados haviam planejado cada detalhe. O vestido emprestado que custava mais que um ano de aluguel de sua mãe, o champanhe batizado, as fotos humilhantes que agora circulavam nos grupos de WhatsApp da alta sociedade paulistana. "A bolsista que se acha artista", diziam as legendas debochadas sob imagens dela seminua, dopada, sendo alvo de risos e comentários depreciativos de pessoas que ela nem conhecia. Foi quando o destino, ou talvez o acaso, colocou Rafael Mendes franco em seu caminho. Aos 45 anos, dono do maior conglomerado de comunicação do país, ele era conhecido tanto por sua genialidade nos negócios quanto por sua reclusão desde a morte misteriosa de sua esposa, 5 anos atrás. Naquela noite, voltava de mais uma reunião de conselho, onde sua presença era mais temida que bem-vinda. Seus olhos, normalmente frios e calculistas, captaram algo diferente no reflexo dos faróis de sua Mercedes. Uma figura feminina desabando na calçada. Rafael não era homem de impulsos. Cada decisão em sua vida era meticulosamente calculada, cada movimento orquestrado com a precisão de um estrategista. Mas algo naquela cena o fez parar. Talvez fossem os anos acumulados de culpa, ou simplesmente o eco de uma humanidade que ele lutava para manter enterrada. Desceu do carro ignorando a chuva que encharcava seu terno italiano e aproximou-se com cautela. Helena tentou se encolher ainda mais ao ver a figura masculina se aproximando. Seu corpo inteiro doía, não apenas pelo frio ou pela queda, mas pela vergonha que parecia consumir cada célula de seu ser. "Por favor, não se aproxime", ela murmurou, sua voz embargada pelo medo e pelo choro. Rafael parou a alguns passos de distância. Sem dizer uma palavra, tirou o casaco e o estendeu, em sua direção, mantendo uma distância respeitosa. Seus olhos, normalmente vazios de emoção, transmitiam algo diferente. Não pena, mas uma compreensão silenciosa da dor que ela carregava. "Posso chamar alguém para você?", ele perguntou, sua voz grave contrastando com a suavidade estudada de suas palavras. Helena tentou se levantar, mas suas pernas fraquejaram. O mundo girava, e as luzes da cidade pareciam facas cortando sua visão embaçada. "Não tenho ninguém", ela respondeu, e a verdade daquela afirmação a atingiu como um soco. Sua mãe estava em Minas Gerais, cuidando da avó doente. Seu pequeno apartamento alugado no Butantã parecia agora um destino inalcançável. As poucas amigas que tinha na faculdade provavelmente já estavam rindo das fotos em seus celulares. Rafael observou a jovem por alguns instantes, seu rosto uma máscara de compostura que escondia o turbilhão de pensamentos por trás. Reconhecia os sinais, o olhar vidrado, os movimentos descoordenados, a vulnerabilidade exposta. Já tinha visto isso antes, em outras festas da elite,
onde a crueldade se disfarçava de diversão sofisticada. Tenho uma casa de hóspedes, ele disse finalmente. Suas palavras medidas como sempre. Você pode ficar lá até se recuperar. Há uma governanta que mora no local e posso chamar um médico de confiança para examiná-la. Sua oferta era prática, despida de qualquer sentimentalismo, como se estivesse propondo uma transação comercial. Helena ergueu os olhos, encontrando pela primeira vez o olhar do estranho que tentava ajudá-la. Havia algo familiar nele, talvez de alguma revista de negócios ou jornal, mas sua mente nebulosa não conseguia fazer a conexão. O que viu foi um homem mais velho, elegante mesmo encharcado pela chuva, com olhos que carregavam um peso que ela não conseguia decifrar. Por que está me ajudando? Ela perguntou, sua voz um fio de desconfiança em meio ao barulho da chuva. Rafael não respondeu imediatamente. Seu olhar desviou para a cidade que se estendia ao redor deles, as luzes refletindo nas poças d'água como estrelas, caídas. Por que? Ele disse finalmente. Às vezes o silêncio é a única resposta possível. A resposta enigmática deveria tê-la assustado, mas ao invés disso, trouxe uma estranha sensação de segurança. Naquele momento, Helena fez uma escolha que mudaria o curso de sua vida. Aceitou a ajuda de um estranho que parecia tão quebrado quanto ela mesma. O trajeto até a mansão nos jardins foi feito em um silêncio denso, quebrado apenas pelo som, suave do motor e da chuva que continuava a cair. Helena, enrolada no casaco que cheirava a sândalo e algum perfume caro que não reconhecia, observava através do vidro fumê as ruas familiares que agora pareciam pertencer a outro mundo. A casa de Rafael não era apenas uma mansão, era um monumento à solidão. Um casarão neoclássico cercado por muros altos e jardins impecavelmente mantidos, onde cada detalhe parecia gritar riqueza e, ao mesmo tempo, ausência. A casa de hóspedes, como ele chamara, era maior que qualquer lugar onde Helena já havia morado. Dona Zefa, a governanta, uma senhora negra de meia idade com olhos bondosos e expressão maternal, esperava na entrada. Rafael deve ter ligado durante o trajeto, pois ela já tinha toalhas preparadas e uma expressão de preocupação genuína no rosto. Cuide dela, foi tudo que Rafael disse antes de desaparecer dentro da casa principal, deixando Helena aos cuidados da governanta. Mas antes de sumir completamente na escuridão do casarão, ele parou por um momento, como se quisesse dizer algo mais. O silêncio, no entanto, prevaleceu. Naquela noite, enquanto Helena tremia sob o chuveiro quente, tentando lavar não apenas a sujeira física, mas a sensação de violação que a consumia, ela não sabia que estava dando os primeiros passos em uma história que mudaria não apenas sua vida, mas a de todos ao seu redor. No quarto principal da mansão, Rafael Mendes Franco sentava-se em sua poltrona de couro, um copo de uísque intocado na mesa ao lado, os olhos fixos em uma fotografia antiga onde uma mulher sorria, Carolina, sua falecida esposa, cuja morte carregava segredos que ele jurava jamais revelar. A chuva continuava a cair sobre São Paulo, lavando as ruas, mas não as memórias, enquanto dois destinos começavam a se entrelaçar de maneira irreversível. O silêncio da noite guardava promessas não ditas, segredos bem enterrados e um futuro que nenhum dos dois poderia prever. Os dias que se seguiram formaram uma estranha dança de ausências e presenças na mansão dos jardins. Helena, ainda, recuperando-se do trauma daquela noite, encontrava refúgio na casa de hóspedes, um espaço que, embora luxuoso, mantinha uma simplicidade acolhedora. Dona Zefa se tornara sua âncora, trazendo não apenas as refeições, mas também o calor humano que ela tanto precisava. Rafael, por sua vez, era uma presença fantasmagórica na propriedade. Helena o via ocasionalmente através das janelas, sempre em seu terno impecável, sempre com aquela expressão distante, como se habitasse um mundo paralelo de memórias e arrependimentos. Às vezes, seus olhares se cruzavam através do jardim, e nesses breves momentos, algo indescritível pairava no ar, uma compreensão mútua da dor que cada um carregava. Na terceira manhã após sua chegada,
Helena encontrou sobre a mesa de café da manhã um envelope pardo. Dentro havia um dossiê completo sobre Letícia Monteiro e seus amigos, incluindo prints de conversas que provavam a premeditação daquela noite fatídica. Junto, um bilhete escrito à mão em uma caligrafia elegante. Use como achar melhor. Há um advogado à sua disposição. O gesto a pegou de surpresa. Não era apenas a oferta de justiça que a impressionou, mas a discrição com que foi feita. Não havia exigências, não havia cobranças, apenas aquela ajuda silenciosa que parecia ser a marca registrada de Rafael Mendes Franco. As semanas começaram a passar e Helena lentamente reconstruía os pedaços de sua vida. Trancou a matrícula na USP por um semestre, incapaz de enfrentar os olhares e cochichos nos corredores. Em vez disso, encontrou consolo na biblioteca extensa da mansão, um santuário de livros raros e obras de arte que faziam seus olhos de estudante de história da arte brilharem. Foi numa tarde de abril que o primeiro diálogo real entre eles aconteceu. Helena estava absorta em um volume sobre arte renascentista quando sentiu uma presença na porta da biblioteca. Rafael estava parado ali, observando-a com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Botticelli, ele disse, indicando o livro, em suas mãos. Carolina também o adorava. O nome pairou no ar como um fantasma. Era a primeira vez que ele mencionava a falecida esposa e Helena sentiu o peso daquele momento. Ela entendia de arte? Helena perguntou, suavemente, fechando o livro com cuidado. Um sorriso triste brincou nos lábios de Rafael. Ela era restauradora. Dedicou sua vida a consertar coisas quebradas. Fez uma pausa, seus olhos perdidos em algum ponto distante. Irônico, não é? No final foi ela quem se quebrou. Helena sentiu seu coração apertar. Havia tanto por trás daquelas palavras, tantas camadas de dor não dita. Às vezes, ela se viu dizendo, as coisas precisam se quebrar para serem reconstruídas. Rafael a encarou então. Verdadeiramente a encarou como se a visse pela primeira vez. Você fala como ela, disse, sua voz rouca de emoção contida. Naquela noite, Helena não conseguiu dormir. Ficou revirando na cama, pensando na complexidade do homem que a havia salvado. Havia algo nele que a intrigava. Não era apenas a dor evidente que carregava, mas a maneira como essa dor parecia moldá-lo, como um artista molda o mármore. Os dias começaram a ganhar uma nova rotina. Rafael, que antes era apenas uma sombra na mansão, começou a aparecer mais frequentemente na biblioteca. Às vezes ficavam horas em silêncio, cada um em sua leitura. Outras vezes conversavam sobre arte, literatura, história. Era como se tivessem encontrado um território neutro, um espaço onde podiam existir sem o peso de seus passados. Mas o mundo exterior não havia esquecido. As fotos daquela noite ainda circulavam, agora acompanhadas de especulações sobre seu desaparecimento e sua suposta ligação com o poderoso Rafael Mendes Franco. A imprensa sensacionalista começou a farejar a história, e logo surgiram manchetes sugestivas sobre o misterioso refinamento da bolsista desaparecida. Foi numa dessas manhãs, quando mais um tabloide estampava insinuações maldosas, que Helena encontrou Rafael no jardim de inverno. Ele estava de costas para ela, contemplando a chuva que caía suavemente sobre as flores. Eles não vão parar, ela disse, sua voz trêmula. E agora estão envolvendo você também. Rafael se virou lentamente. Você se importa com isso? Me importo em ser um fardo para alguém que já carrega tanto peso, ela respondeu honestamente. Ele deu alguns passos em sua direção e Helena sentiu seu coração acelerar. Havia algo diferente em seus olhos, uma intensidade que ela nunca tinha visto antes. Você não é um fardo, Helena. Você é... Ele parou, como se as palavras fossem difíceis demais de encontrar. Você é a primeira pessoa em 5 anos que me faz querer quebrar meu próprio silêncio. A confissão pairou entre eles como um fio invisível, delicado e perigoso. Helena sentiu sua respiração falhar quando ele deu mais um passo em sua direção. Estavam próximos agora. Próximos. Demais para 2 pessoas que carregavam tantas cicatrizes. Há coisas sobre Carolina.
Sobre sua morte, que ninguém sabe, ele continuou, sua voz apenas um sussurro. Coisas que poderiam destruir não apenas a mim, mas todo um império construído sobre mentiras. Helena queria dizer algo. Queria alcançá-lo através daquele abismo de dor que o separava do mundo, mas antes que pudesse, ouviram passos se aproximando. Dona Zefa apareceu na porta, seu rosto normalmente sereno marcado por preocupação. Doutor Rafael, ela disse hesitante, a polícia está aqui. Eles têm um mandado. O momento se quebrou como cristal. Rafael recuou, sua máscara de empresário, impassível voltando ao lugar. Mas antes de sair, ele se virou para Helena uma última vez. Não importa o que aconteça, não acredite em nada que não venha de mim. Helena ficou parada no jardim de inverno, sentindo o coração bater descompassado. Através das janelas, viu viaturas policiais estacionadas na entrada da mansão. O que quer que estivesse por vir, ela sabia que suas vidas nunca mais seriam as mesmas. A chuva continuava a cair lá fora, mais forte agora, como se o próprio céu pressentisse a tempestade que estava por vir. No escritório da mansão, Rafael encarava os policiais com a mesma expressão impassível de sempre, mas suas mãos, escondidas nos bolsos, tremiam levemente. O passado, que ele tanto se esforçara para manter enterrado, finalmente vinha cobrar seu preço. A tensão na mansão dos Jardins era palpável enquanto os policiais conduziam sua investigação. Helena observava da casa de hóspedes, sentindo-se impotente, enquanto homens de terno vasculhavam cada canto da propriedade. O que procuravam ela não sabia, mas a expressão no rosto de Rafael quando ele finalmente emergiu de seu escritório, horas depois, dizia que algo significativo havia mudado. Naquela noite, enquanto a cidade dormia sob uma garoa fina, Rafael a encontrou na biblioteca. Estava diferente, a compostura habitual dando lugar a uma vulnerabilidade que ela nunca havia visto antes. Sem dizer uma palavra, ele serviu 2 taças de vinho tinto e sentou-se na poltrona de couro gasto que havia se tornado seu lugar habitual durante suas conversas noturnas. Eles reabriram o caso de Carolina, ele disse finalmente, sua voz rouca como se cada palavra custasse um esforço físico. Depois de 5 anos, alguém encontrou algo que não deveria ter sido encontrado. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Que caso? O que aconteceu com ela realmente? Rafael tomou um longo gole de vinho antes de responder. A versão oficial é que foi um acidente. Um carro que perdeu o controle numa noite chuvosa na Marginal Pinheiros. Mas a verdade... Ele fechou os olhos por um momento, como se reunindo coragem. A verdade é muito mais complexa. Ele se levantou caminhando até a janela que dava para os jardins iluminados. Carolina era mais que minha esposa. Era minha consciência. Ela descobriu irregularidades nas contas do grupo, esquemas de lavagem de dinheiro que envolviam políticos de alto escalão. Não fui eu quem criou esses esquemas, foram heranças do meu pai, mas eu permiti que continuassem. Helena sentiu seu coração apertar. A dor em sua voz era quase física. Ela confrontou você sobre isso? Não, ele respondeu virando-se para encará-la. Ela foi direto à Polícia Federal. Estava preparando uma denúncia completa, reunindo provas, nomes, datas. Eu descobri tarde demais para impedi-la. Fez uma pausa, engolindo em seco. Na noite do acidente, ela estava a caminho de um encontro com um procurador federal. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena podia ouvir seu próprio coração batendo enquanto as implicações daquela confissão se desenrolavam em sua mente. Você... Ela hesitou, temendo a resposta. Você teve algo a ver com o acidente? Não. A resposta veio rápida, carregada de dor. Mas sei quem teve. E passei os últimos 5 anos protegendo esse segredo, não para salvar os culpados, mas porque a verdade poderia destruir muito mais vidas do que apenas a minha. Helena se levantou, aproximando-se dele cautelosamente. Por que está me contando isso agora? Por quê? Ele disse, seus olhos encontrando os dela com uma intensidade que a fez estremecer. Você me faz querer ser melhor do que sou, melhor do que tenho sido nos últimos 5 anos. O momento foi interrompido pelo som de passos apressados.
Dona Zefa apareceu na porta, seu rosto normalmente calmo, marcado por preocupação. Dr. Rafael, tem mais policiais chegando. E jornalistas. Também. Rafael assentiu como se já esperasse por isso. Virando-se para Helena, disse com urgência: Você precisa ir. Não é seguro ficar aqui agora. Não, ela respondeu firmemente, surpreendendo a si mesma. Não vou deixar você enfrentar isso sozinho. Helena. Ele segurou seus braços gentilmente, seus olhos fixos nos dela. Você não entende. O que está por vir vai ser muito pior do que algumas fotos vazadas em grupos de WhatsApp. A imprensa vai cavar cada aspecto da minha vida e, consequentemente, da sua. Não posso permitir que você seja arrastada para esse inferno. Já estou no inferno, ela respondeu, sua voz tremendo, mas determinada. Desde aquela noite na galeria, venho vivendo em um limbo entre quem eu era e quem me tornei. Pelo menos agora posso escolher por que e por quem estou lutando. O som de sirenes aproximando-se cortou o ar noturno. Rafael olhou pela janela, vendo as luzes vermelhas e azuis refletindo nas poças d'água do jardim. Quando se voltou para Helena novamente, havia algo diferente em seus olhos, uma mistura de medo e determinação. Há uma casa em Paraty, ele disse rapidamente. Um lugar que nem mesmo meus advogados conhecem. Se você realmente quer ajudar, preciso que vá até lá e recupere alguns documentos. São a única prova que tenho contra as pessoas que realmente mataram Carolina. Por que não vai você mesmo? Porque em alguns minutos, provavelmente estarei sendo levado para prestar depoimento. E dessa vez não tenho certeza se voltarei. O barulho de vozes e passos no andar de baixo aumentava. Dona Zefa reapareceu na porta, mais agitada agora. Eles estão subindo, doutor. Rafael agiu rapidamente, pegando uma chave antiga de uma gaveta da escrivaninha e entregando a Helena junto com um pedaço de papel onde rabiscou um endereço. Há um carro preparado na garagem dos fundos. Dona Zefa sabe como te tirar daqui sem ser vista. Helena segurou a chave com força, sentindo o metal frio contra sua palma. Como vou saber o que procurar quando chegar lá? Você vai saber, ele disse, e antes que ela pudesse reagir, ele se inclinou e a beijou. Foi um beijo rápido, desesperado, carregado de promessas não ditas e medos não confessados. Quando se separaram, ambos ofegantes, ele sussurrou: Agora vá. Dona Zefa praticamente a arrastou pelos corredores dos fundos da mansão, através de uma passagem de serviço que Helena nem sabia que existia. O último vislumbre que teve de Rafael foi dele parado no meio da biblioteca, altivo mesmo diante do caos iminente, encarando a porta por onde os policiais entrariam a qualquer momento. Minutos depois, enquanto dirigia pela noite chuvosa de São Paulo, em direção à rodovia que a levaria ao litoral, Helena ainda podia sentir o gosto daquele beijo em seus lábios. No banco ao lado, a chave antiga parecia pesar 1 tonelada, carregada de segredos e promessas que ela ainda não compreendia totalmente. Assim, rádio do carro, as primeiras notícias começavam a surgir. Empresário Rafael Mendes Franco é conduzido para depor sobre novo desenvolvimento no caso da morte de sua esposa, Carolina Mendes Franco. Helena aumentou a velocidade, enquanto as luzes de São Paulo iam ficando para trás, levando com elas a vida que ela conhecia até então. A estrada para Paraty serpenteava pela Serra do Mar enquanto a madrugada avançava. Helena dirigia com determinação, seus pensamentos divididos entre a preocupação com Rafael e a missão que tinha pela frente. O GPS indicava mais 2 horas de viagem, tempo suficiente para que sua mente revivesse cada momento dos últimos dias, cada olhar trocado na biblioteca, cada palavra não dita, que agora ganhava novo significado. A chuva tinha dado uma trégua, mas a neblina típica da serra dificultava a visibilidade. Através do rádio, as notícias sobre Rafael se multiplicavam. Seu nome estava em todas as estações, sempre acompanhado de especulações cada vez mais sensacionalistas sobre o caso Carolina. Alguns comentaristas já traçavam paralelos entre ela própria e a falecida esposa, 2 mulheres jovens, ambas de alguma forma salvadas por Rafael Mendes Franco.
O padrão é assustador, dizia uma comentarista com voz estridente. Primeiro uma restauradora de arte de origem humilde, agora uma estudante bolsista. O que mais esse homem esconde? Helena desligou o rádio com um movimento brusco, incapaz de continuar ouvindo as distorções que faziam de sua história. Se, ao menos soubessem a verdade, não apenas sobre ela e Rafael, mas sobre todo o peso que ele carregava nos últimos 5 anos. O sol começava a nascer quando ela finalmente chegou a Paraty. A cidade histórica ainda dormia, suas ruas de pedra molhadas pelo orvalho da manhã. Seguindo as instruções do papel que Rafael lhe dera, Helena dirigiu até os limites do centro histórico, onde as construções coloniais davam lugar a casas mais modernas. A casa em questão ficava no final de uma rua sem saída, parcialmente escondida por uma densa vegetação. Era uma construção mais discreta do que Helena esperava. Uma casa de 2 andares em estilo contemporâneo, com grandes janelas de vidro e uma varanda que se projetava sobre um pequeno vale. Usando a chave antiga que Rafael lhe dera, Helena abriu o portão de entrada. O jardim, embora um pouco descuidado, ainda mantinha traços de um projeto paisagístico elaborado. Rosas trepadeiras, agora selvagens, subiam pelas paredes, e um pequeno lago ornamental coberto de folhas sugeria tempos de maior cuidado. Dentro da casa, o ar estava pesado com o cheiro de lugar fechado. Helena acendeu as luzes, revelando um interior que parecia congelado no tempo. Móveis cobertos com lençóis brancos, quadros nas paredes protegidos por tecidos, uma camada fina de poeira sobre todas as superfícies. Era como entrar em um mausoléu de memórias. Na sala principal, sua atenção foi imediatamente atraída por uma grande tela pendurada sobre a lareira. Diferente dos outros quadros, este não estava coberto. Era um retrato de Carolina, a primeira vez que Helena via o rosto da falecida esposa de Rafael fora de fotos de jornal. O retrato era impressionante. Carolina havia sido pintada em um estilo que lembrava os grandes mestres renascentistas, seus olhos verdes transmitindo uma intensidade quase inquietante. Havia algo familiar na técnica, na maneira como as pinceladas construíam a profundidade do olhar. Meu Deus! Helena murmurou, aproximando-se para examinar a assinatura no canto inferior da tela. Não pode ser. A assinatura pertencia a Vicente Garcês, um dos maiores nomes da arte contemporânea brasileira, e professor titular na USP. O mesmo Vicente Garcês, que há menos de 2 meses havia dado uma aula sobre restauração de obras antigas, mencionando casualmente seu trabalho com uma colecionadora talentosa anos atrás. Helena sacou o celular, suas mãos tremendo levemente enquanto procurava o contato de sua orientadora na faculdade. 3 toques depois, uma voz sonolenta atendeu. Professora Marina, desculpe ligar tão cedo, mas preciso de uma informação urgente sobre Vicente Garcês. Helena, meu Deus, menina, onde você se meteu? Todo mundo está preocupado. Depois eu explico. Helena cortou, sua voz urgente. O professor Garcês, ele trabalhou com uma restauradora chamada Carolina anos atrás. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. Quando Marina voltou a falar, sua voz estava diferente, mais cautelosa. Como você sabe sobre isso? Por favor, é importante. Preciso saber o que aconteceu. Um suspiro pesado precedeu a resposta. Carolina era uma das maiores promessas da área de restauração. Ela e Vicente trabalharam juntos em vários projetos, principalmente em obras do acervo particular da família Mendes Franco. Foi assim que ela conheceu Rafael. Helena sentiu seu coração acelerar. Ela estava trabalhando em algum projeto específico. Antes do acidente? Havia rumores, Marina hesitou. Nada confirmado, mas diziam que ela havia descoberto algo durante a restauração de uma obra antiga. Algo que a deixou muito perturbada. Depois disso, ela se afastou do departamento, parou de dar aulas. Semanas depois, veio a notícia do acidente. Helena desligou o telefone com a mente a 1000 por hora. Olhando novamente para o retrato de Carolina, notou algo que não tinha percebido antes. Um detalhe no fundo da pintura, parcialmente escondido nas sombras. Parecia ser a representação de outra tela, uma obra mais antiga.
Movida por um impulso, Helena começou a explorar a casa metodicamente. No segundo andar, encontrou o que parecia ser um estúdio de restauração. O lugar estava intocado, como se Carolina pudesse voltar a qualquer momento para continuar seu trabalho. Pincéis ainda descansavam em um recipiente com produto de limpeza ressecado. Notas escritas à mão estavam espalhadas sobre uma mesa de luz. Foi então que ela viu. Encostada em uma parede, coberta por um pano escuro, havia uma tela de tamanho médio. Com cuidado, Helena removeu a proteção, revelando uma pintura que fez seu sangue gelar. Era uma obra do século XVIII, um retrato de família típico da aristocracia portuguesa. Mas havia algo estranho na tela. Marcas sutis de restauração, recente em certos pontos, principalmente ao redor de uma figura masculina no canto direito da composição. Helena aproximou uma lupa da área restaurada, seus anos de estudo em história da arte permitindo que ela notasse algo que outros poderiam ter perdido. Sob a camada mais recente de tinta, havia vestígios de um brasão parcialmente apagado. Um brasão que ela reconheceu imediatamente pertencia a uma das famílias mais poderosas do período colonial, conhecida por seu envolvimento com tráfico de escravos e lavagem de dinheiro da coroa. "O que você descobriu, Carolina?" Helena murmurou para si mesma, fotografando cada detalhe da pintura com seu celular. Foi quando notou uma pequena pasta preta caída atrás de um arquivo. Dentro, encontrou algo que fez seu coração parar. Documentos antigos, alguns datando do século XIX, que estabeleciam uma ligação direta entre aquela família colonial e os atuais acionistas do Grupo Mendes Franco. O som de um carro estacionando lá fora a fez congelar. Através da janela do estúdio, viu um veículo preto com vidros escuros parado no portão. 2 homens de terno desceram, olhando ao redor com uma objetividade que deixava claras suas intenções. Helena agiu rapidamente. Fotografou cada documento da pasta, enviando as imagens para seu e-mail e para a nuvem. Depois, guardou tudo exatamente como havia encontrado, exceto por um pequeno pedaço de papel que encontrou preso à última página. Uma anotação com a caligrafia que ela reconheceu das cartas de Carolina. A verdadeira história está nas camadas mais profundas. Sempre esteve. Pegando apenas esse papel e apagando todos os traços de sua presença, Helena desceu pelos fundos da casa, aproveitando a densa vegetação para se esconder. Através de uma brecha entre as árvores, viu os homens arrombando a porta da frente. Seu coração batia descontroladamente enquanto ela se esgueirava pelo terreno, chegando a uma rua paralela onde havia deixado o carro, seguindo uma intuição que agora agradecia ter tido. Ligou o motor no momento em que ouviu vozes alteradas vindas da casa. Eles haviam descoberto que alguém estivera ali. Enquanto dirigia de volta a São Paulo, Helena finalmente entendeu o peso do segredo que Rafael carregava. Não era apenas sobre a morte de Carolina. Era sobre uma história muito mais antiga e muito mais sombria. Uma história que conectava fortunas aparentemente legítimas a um passado manchado de sangue e crimes. Seu celular tocou, exibindo um número desconhecido. Com o coração na garganta, Helena atendeu usando o viva-voz. "Dona Helena?" A voz de Dona Zefa soou urgente do outro lado. "O doutor Rafael?" Eles o levaram para a penitenciária. Mas antes ele deixou um recado. "Diga a ela que procure o Vicente. Ele sabe o que fazer com a verdade." Helena apertou o volante com força, enquanto as primeiras gotas de uma nova tempestade começavam a cair. O retrato de Carolina, com seus olhos verdes inquietantes, parecia queimar em sua memória. Agora ela sabia, não estava apenas tentando salvar Rafael, estava continuando uma missão que Carolina havia começado 5 anos atrás. A verdade, como a própria Carolina havia escrito, estava nas camadas mais profundas, e Helena estava prestes a descobrir o quão profundas elas realmente eram. O departamento de artes da USP estava praticamente deserto naquela tarde chuvosa de segunda-feira. Helena atravessou os corredores familiares com passos decididos, ignorando os olhares e cochichos dos poucos alunos que a reconheceram. Seu objetivo era claro: o escritório do professor Vicente Garcês, no 3º andar.
As últimas 48 horas haviam sido um turbilhão. As notícias sobre a prisão preventiva de Rafael dominavam todos os canais de comunicação. As especulações iam desde lavagem de dinheiro até envolvimento direto na morte de Carolina. Mas Helena sabia que a verdade era muito mais complexa e muito mais perigosa. Encontrou Vicente em seu escritório, rodeado por livros e catálogos de arte. O professor, um homem na casa dos 60 anos com cabelos grisalhos e óculos de tartaruga, não pareceu surpreso ao vê-la. Estava me perguntando quanto tempo levaria até você aparecer, ele disse, indicando a cadeira à sua frente. Desde que vi seu nome ligado ao de Rafael nos jornais, soube que este momento chegaria. Helena sentou-se, estudando o rosto do homem que havia sido mentor de Carolina. O senhor sabia, não é? Sobre o que ela descobriu? Vicente levantou-se, lentamente indo até a janela. A chuva criava padrões hipnóticos no vidro, como lágrimas de um passado que se recusava a ser esquecido. Carolina era mais que minha aluna. Ele começou, sua voz carregada de pesar. Era uma pesquisadora brilhante, com um olho único para detalhes que outros deixavam passar. Foi por isso que a indiquei para o projeto de restauração do acervo. Era os Mendes Franco. Ele voltou-se para Helena, seus olhos cansados, mas alertas. O que você encontrou na casa de Paraty? A pintura. Helena respondeu, notando como Vicente tensionou ao ouvir a menção. O retrato de família do século XVIII, com o brasão parcialmente encoberto. E os documentos. Vicente assentiu gravemente. Carolina descobriu algo que muitas famílias poderosas prefeririam manter enterrado. A origem real de suas fortunas, não apenas os Mendes Franco, mas várias outras famílias da elite paulistana. O dinheiro do tráfico de escravos, lavado através de investimentos em arte e propriedades, passando de geração em geração até se tornar legítimo. Mas por que isso seria tão perigoso hoje? Helena perguntou, embora já suspeitasse da resposta. Por quê? Vicente baixou a voz, aproximando-se. Os documentos que Carolina encontrou não eram apenas históricos. Eles estabeleciam uma linha direta entre aquelas práticas e operações atuais de lavagem de dinheiro. O mesmo sistema, apenas modernizado, as mesmas famílias, apenas com nomes mais respeitáveis. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Rafael sabia disso? Ele descobriu junto com Carolina. Mas enquanto ela queria expor tudo, Rafael... Vicente fez uma pausa, escolhendo as palavras. Rafael entendeu o perigo que isso representava. Não estava protegendo apenas a si mesmo ou sua família, mas Carolina também. Ou pelo menos tentou proteger. O acidente dela... Não foi acidente, Vicente cortou, sua voz amarga. Na noite em que morreu, Carolina me ligou. Estava a caminho do meu apartamento com todas as provas. Disse que tinha conseguido convencer Rafael a apoiá-la, que finalmente iam denunciar tudo. Ele passou a mão pelo rosto cansado. Nunca chegou lá. Helena sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Por isso Rafael carrega tanta culpa. Ele sabia que ela estava em perigo e mesmo assim... Não, Vicente a interrompeu firmemente. Rafael passou os últimos 5 anos tentando reunir provas contra os verdadeiros responsáveis. Mas é um jogo perigoso. Quanto mais ele investigava, mais descobria como a teia de corrupção era extensa. Políticos, juízes, empresários, todos conectados por esse segredo centenário. Um trovão sacudiu as janelas do escritório, fazendo ambos sobressaltarem. Vicente caminhou até sua estante, removendo um livro antigo de sua prateleira. De dentro, tirou um pendrive. Carolina me enviou uma cópia de tudo antes daquela noite. Guardei isso por 5 anos, esperando o momento certo, esperando alguém que pudesse continuar o que ela começou. Ele estendeu o pendrive. Para Helena. Acho que esse alguém é você. Helena pegou o dispositivo com mãos trêmulas. Por que eu? Porque você, assim como Carolina, não tem medo de enfrentar a verdade, não importa o quão feia ela seja. Vicente sorriu tristemente. E porque Rafael, pela primeira vez desde que o conheço, está disposto a arriscar tudo por alguém novamente. O celular de Helena vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Precisamos conversar.
Sobre Carolina. Sobre tudo. Encontre-me. No lugar onde nos conhecemos. Meia-noite. L. Helena mostrou a mensagem para Vicente, que empalideceu ao ler. Letícia Monteiro, ele murmurou. A garota que armou aquela festa para você. Seu pai é um dos principais acionistas do grupo Mendes Franco. Você acha que é uma armadilha? Provavelmente. Mas também pode ser sua única chance de conseguir as últimas peças desse quebra-cabeça. Vicente pegou um papel, escrevendo rapidamente um número de telefone. Se algo der errado, ligue para esse número. É de alguém na Polícia Federal que era amigo de Carolina. Alguém em quem podemos confiar. Helena guardou o pendrive e o número em sua bolsa, sentindo o peso da responsabilidade que acabara de assumir. Quando chegou à porta do escritório, Vicente a chamou uma última vez. Helena. Sua voz estava carregada de emoção. Carolina costumava dizer que a arte não é apenas sobre preservar o passado, mas sobre revelar verdades que outros tentam esconder. Ela ficaria orgulhosa de ver você continuando sua luta. Saindo do prédio da faculdade, Helena checou as últimas notícias em seu celular. A manchete do momento fez seu coração apertar. Rafael Mendes Franco é transferido para presídio, de segurança máxima após ameaças. Abaixo, uma foto dele sendo escoltado por policiais, ainda mantendo sua postura digna, mesmo algemado. A chuva havia diminuído para uma garoa fina, típica de São Paulo. Helena olhou para o céu cinzento, pensando em como sua vida havia mudado desde aquela noite na galeria. O que começara como uma humilhação havia se transformado em algo muito maior, uma busca por justiça que transcendia sua própria história. Enquanto caminhava até seu carro, Helena fez uma promessa silenciosa a Carolina, a Rafael e a si mesma. A verdade, não importa quão profundamente enterrada, viria à tona. E dessa vez, ninguém poderia detê-la. O relógio em seu pulso marcava 4 da tarde. Faltavam 8 horas para seu encontro com Letícia. 8 horas para preparar-se para um confronto que poderia mudar tudo, ou terminar como o de Carolina. Alameda Santos estava irreconhecível sob a luz da lua cheia. O lugar onde Helena havia sido encontrada por Rafael semanas atrás agora parecia um cenário surreal, quase onírico. Ela estacionou seu carro algumas quadras antes, preferindo aproximar-se a pé, seus sentidos em alerta máximo. As últimas horas haviam sido gastas em preparativos meticulosos. O pendrive que Vicente lhe dera estava seguro em um servidor protegido, suas descobertas já compartilhadas com pessoas estratégicas. Se algo acontecesse com ela esta noite, a verdade não morreria junto. Letícia já estava lá, encostada em seu Porsche preto, fumando um cigarro com a elegância estudada de quem cresceu em meio ao privilégio. Ao ver Helena se aproximando, jogou o cigarro no chão e o apagou com a ponta de seu sapato Louboutin. Você veio, Letícia disse, um sorriso enigmático brincando em seus lábios pintados de vermelho. Confesso que fiquei na dúvida se teria coragem depois do nosso último encontro. Helena manteve distância, estudando cada movimento da outra mulher. Por que me chamou aqui, Letícia? Direto ao ponto. Letícia riu, mas era um som sem humor. Sabe, foi isso que me irritou em você desde o primeiro dia na faculdade. Essa sua autenticidade. Essa mania de achar que o mundo é preto no branco, que existe certo e errado. Como existe em deixar uma colega ser drogada e humilhada? O sorriso de Letícia vacilou por um momento. Aquilo não era para ir tão longe. Era só para te dar uma lição, te mostrar seu lugar. Mas então você tinha que ir correndo se esconder na mansão do tio Rafael, não é? Helena sentiu seu sangue gelar. Tio? Ah, Letícia fingiu surpresa. Ele não te contou. Essa parte? Rafael Mendes Franco é irmão da minha mãe. Bem meio-irmão, na verdade. Aquele tipo de segredo de família que todo mundo sabe, mas ninguém comenta. As peças começavam a se encaixar na mente de Helena. Por isso você armou tudo aquilo. Não era só sobre mim, era sobre ele também. Você não faz ideia do quanto isso tudo é maior que você.
Letícia deu um passo à frente, seus olhos brilhando com uma intensidade febril. Carolina estava perto demais de expor tudo. Anos de trabalho, gerações de poder, tudo por água abaixo por causa de uma restauradora, metida à justiceira. Então você sabia, Helena sentiu sua voz tremer. Sobre o acidente. Acidente? Letícia riu abertamente agora. Querida, nada naquele dia foi acidente. O problema é que o tio Rafael nunca soube quem realmente deu a ordem. Ficou todos esses anos procurando no lugar errado, protegendo as pessoas erradas. Helena sentiu seu celular vibrar no bolso, o sinal que havia programado. O áudio estava sendo transmitido ao vivo para 3 destinatários diferentes, incluindo o contato, na Polícia Federal que Vicente havia fornecido. Por que está me contando isso agora? Letícia se aproximou mais, seu perfume caro misturando-se com o ar úmido da noite. Porque você tem algo que nos pertence, os documentos, o pendrive, as provas que Carolina reuniu, queremos tudo de volta. E se eu me recusar? Aí, Letícia, sorriu um sorriso que não alcançava seus olhos. Você terá que escolher qual história prefere que o Brasil acorde lendo amanhã, como a amante do Zebulon, empresário Rafael Mendes Franco, foi encontrada morta nas mesmas circunstâncias que sua falecida esposa. Ou como você aceitou uma generosa oferta para deixar o país e nunca mais olhar para trás. O som de carros se aproximando fez Helena dar um passo para trás. 3 SUVs pretas pararam nas extremidades da rua, bloqueando as saídas. Homens de terno começaram a sair dos veículos. Qual vai ser, Helena? Letícia perguntou, sua voz agora carregada de uma ameaça mal disfarçada. Foi quando faróis cortaram a escuridão e viaturas da Polícia Federal surgiram de todas as direções. Letícia empalideceu, seu rosto transformando-se em uma máscara. De choque e fúria ao perceber que havia caído em uma armadilha. Você... Ela começou, mas foi interrompida pelo som de sirenes e ordens de prisão sendo anunciadas por megafones. Helena observou com uma mistura de alívio e tristeza, enquanto Letícia era algemada e colocada em uma viatura. Os homens de terno, pegos de surpresa, não ofereceram resistência. Anos de impunidade haviam os tornado descuidados. Um policial se aproximou de Helena, apresentando-se como o contato de Vicente. Conseguimos tudo gravado, ele disse. Isso, junto com as provas que você e o professor Vicente forneceram, é mais que suficiente para começar a desmontar toda a operação. E Rafael? Helena perguntou, sua voz traindo a ansiedade que sentia. Um juiz federal já está analisando o pedido de habeas corpus. Com essas novas evidências, ele deve ser solto nas próximas horas. Helena fechou os olhos, deixando que o alívio a invadisse lentamente. Quando os abriu novamente, viu que começava a amanhecer. O céu de São Paulo, normalmente cinzento, apresentava tons de rosa e dourado que ela nunca havia notado antes. Seu celular vibrou, uma mensagem de Dona Zefa. Ele está sendo liberado agora. Pede para você encontrá-lo em casa. Enquanto dirigia de volta à mansão dos Jardins, Helena pensou em Carolina, em como sua busca por justiça havia plantado as sementes que agora finalmente floresciam. Pensou em Rafael, carregando o peso da culpa e da suspeita por 5 longos anos. Pensou em si mesma, e como o destino havia entrelaçado suas vidas de maneiras que nenhum deles poderia ter previsto. O sol nascia sobre São Paulo quando ela estacionou, em frente à mansão. Rafael estava no jardim, ainda usando as roupas da prisão, seu rosto marcado pelo cansaço, mas seus olhos brilhando com uma intensidade que ela nunca havia visto antes. Não foram precisas palavras. Ela correu até ele, e seus braços a envolveram como se nunca mais quisessem soltar. Ali, no jardim onde tantas verdades haviam sido reveladas e tantos segredos guardados, eles finalmente se permitiram simplesmente ser. 2 corações que haviam encontrado um no outro não apenas o amor, mas a coragem para enfrentar suas verdades mais profundas. Os dias que se seguiram à libertação de Rafael foram um turbilhão de acontecimentos. A imprensa nacional fervilhava com as revelações sobre o esquema centenário de lavagem de dinheiro,
e a prisão de Letícia Monteiro havia aberto uma caixa de Pandora que ameaçava engolir algumas das famílias mais poderosas do país. Nas Mansão dos Jardins, Helena e Rafael tentavam reconstruir suas vidas em meio ao caos. As manhãs eram preenchidas com depoimentos à Polícia Federal, reuniões com advogados e longas sessões de análise de documentos. As noites, no entanto, pertenciam apenas a eles. Ainda não consigo acreditar que Letícia é sua sobrinha, Helena comentou numa dessas noites enquanto estavam sentados na biblioteca. O lugar havia se tornado seu refúgio, um espaço onde podiam ser verdadeiros um com o outro. Rafael suspirou, girando distraidamente o copo de uísque em suas mãos. Meu pai tinha muitos segredos. O caso com a mãe de Letícia foi apenas um deles. Quando ela engravidou, ele providenciou um casamento apressado com um empresário amigo, Fernando Monteiro. Poucos sabiam a verdade. Carolina descobriu? Sim, ele respondeu, um sorriso triste brincando em seus lábios. Carolina tinha um dom para descobrir verdades escondidas. Foi assim que começou a desvendar toda a trama. Um documento levou a outro, uma história revelou outra história. Helena se aproximou dele tomando seu rosto entre as mãos. Você não tem mais que carregar essa culpa sozinho. 5 anos, ele murmurou, fechando os olhos ao toque dela. 5 anos sabendo que a família da minha própria sobrinha estava envolvida na morte de minha esposa, mas sem poder provar. 5 anos protegendo um segredo que me consumia por dentro. E agora? Rafael abriu os olhos, encontrando os dela com uma intensidade que fez seu coração acelerar. Agora eu tenho você, e pela primeira vez em muito tempo não tenho medo do amanhã. O momento foi interrompido por Dona Zefa, que entrou apressadamente na biblioteca. Doutor Rafael, Dona Helena, vocês precisam ver isso. Na televisão, uma reportagem urgente mostrava imagens ao vivo da sede da Polícia Federal. Fernando Monteiro, pai de criação de Letícia e um dos principais acionistas do Grupo Mendes Franco, estava sendo conduzido algemado. Mas não era isso que chamava a atenção. Era a mulher que o acompanhava também sob custódia. Meu Deus, Helena sussurrou. Aquela é Verônica Monteiro, Rafael completou, sua voz tensa. Minha meia-irmã, a mãe de Letícia. A repórter falava rapidamente. Em um desdobramento surpreendente do caso Mendes Franco, Verônica e Fernando Monteiro foram presos após uma denúncia anônima revelar seu envolvimento direto na morte de Carolina Mendes Franco, ocorrida há 5 anos. Segundo fontes da investigação, e-mails recuperados mostram que foi Verônica quem ordenou a adulteração dos freios do carro de Carolina na noite do acidente. Helena sentiu Rafael enrijecer ao seu lado. Sua mão procurou a dele, entrelaçando seus dedos num gesto silencioso de apoio. A denúncia, ele disse lentamente, veio de Letícia, não foi? Dona Zefa assentiu. A delegada ligou mais cedo. Disse que Letícia fez um acordo de delação premiada. Está contando tudo, não só sobre Dona Carolina, mas sobre todos os esquemas dos últimos 30 anos. Rafael levantou-se abruptamente, caminhando até a janela. A noite de São Paulo brilhava lá fora, indiferente ao drama que se desenrolava. Ela era apenas uma criança quando tudo começou, ele disse, sua voz carregada de uma tristeza antiga. Cresceu vendo os pais construírem um império sobre mentiras, acreditando que o poder e o dinheiro justificavam qualquer coisa. Helena se aproximou por trás dele, envolvendo sua cintura num abraço. Assim como você cresceu. A diferença é que eu tive Carolina, ele respondeu, virando-se para encará-la. Ela me mostrou que havia outro caminho, que a verdade, por mais dolorosa que fosse, era o único caminho para a redenção. E agora? Agora, ele tocou o rosto dela suavemente. Eu tenho você para me lembrar disso todos os dias. O celular de Helena vibrou. Era uma mensagem de Vicente. Precisamos conversar. Encontrei algo nos arquivos de Carolina que vocês precisam ver. Enquanto isso, na televisão a reportagem continuava. Imagens de arquivo mostravam Carolina em diferentes momentos, em formaturas, em eventos de arte,
sempre com aquele sorriso luminoso que escondia a tempestade que estava por vir. E então uma foto mais recente. Helena e Rafael deixando a Polícia Federal no dia anterior, de mãos dadas, enfrentando uma multidão de fotógrafos. O casal, dizia a repórter, que trouxe à tona um dos maiores esquemas de corrupção da história do país, provando que às vezes o amor pode ser mais forte que o poder. Dona Zefa desligou a televisão, deixando o casal sozinho na biblioteca. O silêncio que se seguiu era diferente dos muitos que haviam compartilhado antes. Não era mais carregado de segredos e culpa, mas de possibilidades e promessas. Vicente, quer nos encontrar, Helena disse finalmente. Diz que encontrou algo nos arquivos de Carolina. Rafael pegou seu casaco, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Então é melhor irmos. Conhecendo Carolina como eu conhecia, ela ainda deve ter algumas verdades guardadas para nós. Enquanto deixavam a mansão, a lua cheia iluminava São Paulo com uma luz prateada, transformando a cidade num cenário quase mágico. No banco do passageiro, Helena observava o perfil de Rafael. Ainda havia dor em seus olhos, mas agora havia também esperança. E amor. Um amor que nem mesmo 5 anos de silêncio e culpa haviam conseguido apagar. O carro serpenteava pelas ruas da cidade, levando-os em direção a mais um capítulo dessa história que havia começado numa noite de humilhação e estava se transformando numa jornada de redenção. No rádio, uma música antiga tocava suavemente, sua letra falando sobre segundas chances e amores que transformam vidas. E pela primeira vez desde aquela noite na galeria, Helena sentiu que estava exatamente onde deveria estar, ao lado do homem que havia salvado sua vida, e cuja vida ela também havia salvado, de maneiras que nenhum dos dois poderia ter imaginado. O escritório de Vicente estava diferente naquela noite. As luzes baixas criavam sombras dançantes nas paredes cobertas de livros, e o professor havia disposto sobre sua mesa uma série de documentos antigos, fotografias e o que parecia ser um diário encadernado em couro vermelho. Isso estava escondido em uma falsa gaveta na casa de Paraty. Vicente explicou, pegando o diário com cuidado reverencial. Carolina o mantinha em código, usando referências a obras de arte para documentar suas descobertas. Levei semanas para decifrar, mas o que encontrei... Ele fez uma pausa, olhando significativamente para Rafael. Bem, acho que você precisa ver por si mesmo. Rafael pegou o diário com mãos levemente trêmulas. Helena observou enquanto ele folheava as páginas, seus olhos correndo pelas anotações meticulosas de Carolina. De repente ele parou, seu rosto empalidecendo visivelmente. Isso não é possível, ele murmurou. O que foi? Helena se aproximou, tentando ler por cima de seu ombro. É sobre meu pai, Rafael explicou, sua voz rouca. Carolina descobriu que ele não morreu de ataque cardíaco como todos pensavam. Ela encontrou evidências de que ele foi envenenado. Por Verônica. Vicente assentiu gravemente. Sua meia-irmã havia descoberto que seu pai planejava revelar toda a verdade sobre a origem do dinheiro da família. Ele tinha desenvolvido uma consciência tardia, aparentemente. Estava preparando uma confissão completa. Verônica o matou para impedir isso, Helena completou, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Não apenas isso, Vicente continuou, pegando uma pasta antiga. Carolina descobriu que Verônica vinha sistematicamente eliminando qualquer um que ameaçasse expor a verdade. Seu pai foi apenas a primeira vítima. Depois vieram outros. Um contador que encontrou irregularidades, um historiador que estava pesquisando a origem das fortunas coloniais. E finalmente, Carolina, Rafael concluiu, sua voz mal contendo a raiva. Mas por que guardar todas essas informações em código? Helena perguntou, folheando o diário. Por que não denunciar tudo de uma vez? Por que? Rafael respondeu, um brilho de compreensão em seus olhos. Ela estava protegendo alguém. Ele se virou para Vicente. O filho dela, não é? O filho que ninguém sabia que existia. O professor tirou uma fotografia do meio dos documentos,
Uma Carolina visivelmente grávida, sorrindo ao lado de Rafael. A data no verso indicava que havia sido tirada apenas um mês antes de sua morte. Helena sentiu seu coração parar por um momento. Você sabia? Perguntou a Rafael. Ele negou com a cabeça, lágrimas não derramadas brilhando em seus olhos. Ela tinha descoberto a gravidez naquela semana. Planejava me contar depois de reunir todas as provas. Queria garantir que nosso filho nasceria em um mundo onde a verdade havia vencido as mentiras. E a criança? Helena mal conseguia fazer a pergunta. Vicente pegou outro envelope, este selado e endereçado a Rafael. Carolina tinha um plano de contingência. Se algo acontecesse com ela, o bebê seria levado para um lugar seguro, protegido por pessoas de confiança. Esta carta contém todas as informações, onde ele está, quem o está criando, tudo. Rafael segurou o envelope como se fosse algo precioso e explosivo ao mesmo tempo. Suas mãos tremiam visivelmente agora. Ele tem 5 anos, Vicente continuou suavemente, e pelo que Carolina escreveu em seu diário, é a sua cara. Helena observou enquanto Rafael absorvia a notícia, vendo em seu rosto o turbilhão de emoções que o atravessava. Choque, dor, alegria, medo, esperança. Sem pensar, ela pegou sua mão entrelaçando seus dedos nos dele. Você não está sozinho nisto, ela disse simplesmente. Rafael a olhou, e naquele momento Helena viu algo mudar em seus olhos, como se uma última parede invisível tivesse finalmente caído. Não, ele respondeu apertando sua mão. Não estou. Vicente pigarreou discretamente. Tem mais uma coisa que vocês precisam saber. Carolina deixou instruções específicas sobre quando estas informações deveriam vir à tona. Ela escreveu que só deveriam ser reveladas quando Rafael encontrasse alguém que o fizesse acreditar no amor novamente. Helena sentiu suas bochechas corarem, mas manteve seus olhos fixos nos de Rafael. Ela sempre foi mais sábia que todos nós, Rafael disse suavemente. Sabia que eu precisaria encontrar a força para enfrentar tudo isso, e sabia que não poderia fazer isso sozinho. Um trovão sacudiu as janelas do escritório, anunciando mais uma tempestade paulistana. Mas dessa vez, o som não carregava ameaça. Era mais como um anúncio de limpeza, de renovação. O que você vai fazer? Helena perguntou, embora já soubesse a resposta. Rafael olhou para o envelope em suas mãos, para o diário de Carolina e finalmente para Helena. Vou buscar meu filho. Vou contar a ele sobre sua mãe incrível, sobre como ela lutou pela verdade até o fim. E então, ele fez uma pausa, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios. Então vou começar uma nova história. Se você quiser, fazer parte dela. Helena sentiu lágrimas escorrendo por seu rosto, mas não fez menção de secá-las. Eu quero, ela respondeu simplesmente. Vicente observava a cena com um sorriso emocionado. Carolina estaria feliz, ele disse suavemente. Não apenas porque a verdade finalmente veio à tona, mas porque você encontrou alguém que entende o valor dessa verdade tanto quanto ela entendia. Lá fora, a chuva começava a cair sobre São Paulo, lavando as ruas da cidade como se quisesse limpar não apenas a sujeira física, mas também os segredos e mentiras que haviam envenenado tantas vidas por tanto tempo. No escritório de Vicente, 3 pessoas compartilhavam um momento de mudança, o fim de uma história de dor e o começo de uma história de redenção. E em algum lugar, protegido e amado, um menino de 5 anos não sabia que sua vida estava prestes a mudar para sempre, que o pai que ele nunca conheceu estava finalmente pronto para abraçar não apenas a verdade, mas também o amor que sua mãe sempre soube que ele encontraria novamente. A viagem até Florianópolis foi feita em silêncio. Rafael dirigia concentrado, enquanto Helena observava a paisagem mudar pela janela do carro. O envelope que Carolina havia deixado os guiava para um pequeno bairro à beira-mar, onde seu filho, Miguel, havia sido criado pelos últimos 5 anos por uma antiga amiga da faculdade de Carolina. Era uma manhã de domingo quando chegaram à casa de Maria Clara, uma artista plástica que havia abandonado a agitação de São Paulo por uma vida mais tranquila no litoral.
O pequeno sobrado azul, coberto de trepadeiras floridas, parecia saído de um conto de fadas. Ele está no Jardim dos Fundos, Maria Clara disse após os cumprimentos iniciais, suas palavras carregadas de emoção contida. Sempre passa as manhãs de domingo desenhando lá, igual a ela. Rafael parou na porta que dava para o jardim, congelado. Helena apertou sua mão gentilmente. Quer que eu vá com você? Ele assentiu, incapaz de formar palavras. Juntos, atravessaram a porta. O jardim era um pequeno paraíso verde, com uma mangueira antiga providenciando sombra sobre uma mesa de madeira. E lá, concentrado em seu desenho, estava Miguel. O menino tinha os cabelos escuros de Rafael e os olhos verdes intensos de Carolina. Era como ver o passado e o futuro fundidos em um único ser. Miguel? Maria Clara chamou suavemente. Tem algumas pessoas aqui que querem te conhecer. O menino ergueu os olhos de seu desenho e, por um momento, o tempo pareceu parar. Helena sentiu Rafael prender a respiração ao seu lado. Você é meu pai. Miguel disse simplesmente, sem questionar. Não era uma pergunta, mas uma constatação. Rafael deu um passo à frente, ajoelhando-se para ficar na altura do filho. Como você sabe? Miguel pegou um álbum de fotos que estava ao seu lado. Tia Clara sempre me mostrou fotos suas e da mamãe. Disse que um dia você viria quando fosse seguro. Quando encontrasse alguém que fizesse seu coração sorrir. De novo, ele olhou para Helena. É ela, não é? Helena sentiu lágrimas escorrendo por seu rosto enquanto Rafael puxava o filho para um abraço, anos atrasado. Maria Clara discretamente os deixou sozinhos no jardim, onde pai e filho começaram a construir uma ponte sobre o abismo de 5 anos de ausência. As horas seguintes foram preenchidas com histórias. Miguel mostrou seus desenhos. Tinha o mesmo talento natural de Carolina para a arte. Contou sobre como Maria Clara sempre manteve a memória de sua mãe viva, como cresceu sabendo que era amado não apenas por quem estava presente, mas também por quem teve que partir. Mamãe deixou cartas para mim, ele contou enquanto mostrava seu quarto, decorado com reproduções de obras de arte famosas. Tia Clara me dá uma no meu aniversário. Ela dizia que um dia você viria me buscar, quando conseguisse consertar tudo que estava quebrado. Rafael pegou um dos desenhos do filho. Era um retrato dele mesmo, feito a partir de uma das fotos antigas. Você é muito parecido com ela, ele disse suavemente. Tem o mesmo jeito de ver beleza em tudo. E com você também, Miguel respondeu, surpreendendo-os com sua percepção. Tia Clara diz que tem o seu jeito quieto de observar as coisas. Helena observava a interação entre pai e filho, sentindo-se simultaneamente uma intrusa e parte fundamental daquele momento. Miguel ocasionalmente lhe lançava olhares curiosos, como se tentasse decifrar seu papel naquela história. Você também vai ser minha mãe agora? Então ele perguntou durante o almoço, com a honestidade direta que só as crianças possuem. Helena engasgou com seu suco, enquanto Rafael parecia não saber como responder. Foi Maria Clara quem salvou a situação. Miguel, querido, algumas vezes, as famílias são construídas aos poucos, como um de seus desenhos. Primeiro fazemos o esboço, depois vamos acrescentando as cores, os detalhes. Como um restauro. Aí o menino perguntou, usando um termo que claramente havia aprendido das cartas de Carolina. Exatamente, Helena respondeu, encontrando sua voz. Como um restauro. Mantemos o que é precioso e importante e, com muito cuidado e amor, acrescentamos novas cores, novos traços. Miguel pareceu satisfeito com a resposta. Mamãe ia gostar de você, ele declarou com a certeza absoluta das crianças. Ela sempre dizia nas cartas que o amor verdadeiro é como arte, não precisa ser perfeito para ser bonito. Rafael pegou a mão de Helena por baixo da mesa, e ela sentiu naquele toque tudo que ele não conseguia expressar em palavras. Gratidão, amor, esperança. A tarde passou rápido demais, preenchida com preparativos para a mudança de Miguel. Maria Clara, entre lágrimas e sorrisos, ajudava a organizar as coisas do menino
incluindo uma caixa especial com todas as cartas que Carolina havia deixado para ele. Ela pensou em tudo, Maria Clara, comentou enquanto empacotavam os pertences de Miguel. Sabia que este dia chegaria, que você encontraria seu caminho de volta até ele, só não sabia como ou quando. Como você soube que era a hora certa? Helena perguntou. Maria Clara sorriu. Carolina deixou instruções muito claras. Eu deveria esperar até que 3 coisas acontecessem. A verdade sobre sua morte viesse à tona, Rafael encontrasse alguém que o fizesse acreditar no amor novamente e Miguel estivesse pronto. Ela fez uma pausa, olhando pela janela onde pai e filho brincavam no jardim. Quando vi as notícias sobre vocês dois, sobre tudo que estava sendo revelado, soube que era a hora. Quando o carro foi finalmente carregado e chegou o momento das despedidas, Miguel abraçou Maria Clara longamente. Você vai me visitar, né, tia Clara? Sempre que você quiser, meu amor, ela prometeu enxugando as lágrimas. E agora você tem uma família ainda maior para te amar. Na viagem de volta a São Paulo, Miguel adormeceu no banco de trás, agarrado a seu caderno de desenhos. Helena dirigia dessa vez, permitindo que Rafael se virasse ocasionalmente para observar o filho dormindo. Está assustado? Ela perguntou suavemente. Aterrorizado, ele admitiu com um pequeno sorriso. Mas pela primeira vez em 5 anos é um medo bom. Um medo cheio de possibilidades. Helena sorriu pegando sua mão livre. Vamos descobrir juntos como fazer isso dar certo. No banco de trás, Miguel se mexeu em seu sono, murmurando algo sobre cores e desenhos. Na bolsa ao seu lado, as cartas de Carolina guardavam mais histórias para serem descobertas, mais lições sobre amor e verdade para serem aprendidas. E na estrada à frente, São Paulo os esperava, não mais como uma cidade de segredos e furor, mas como o cenário onde uma nova história estava começando a ser escrita, pincelada por pincelada, verdade por verdade, amor por amor. A adaptação de Miguel à vida na mansão dos Jardins foi mais suave do que qualquer um poderia ter esperado. O menino parecia ter herdado de Carolina não apenas seu talento artístico, mas também sua capacidade de encontrar beleza nas transformações. Dona Zefa o adorou instantaneamente, enchendo a casa com o aroma de bolos e biscoitos caseiros que logo se tornaram os favoritos do menino. Rafael transformou um dos cômodos vazios em um ateliê para o filho, com cavaletes, tintas e todo tipo, de material artístico que uma criança de 5 anos pudesse desejar. Helena, por sua vez, passou a dividir seu tempo entre ajudar Miguel com seus desenhos e organizar o acervo de arte da família, uma tarefa que Carolina havia começado e que agora ganhava novos significados. Foi numa tarde de sábado, enquanto organizavam antigas fotografias no escritório, que Miguel fez a pergunta que estava guardando há semanas. Por que as pessoas más queriam machucar a mamãe? Rafael congelou, trocando um olhar significativo com Helena. Eles sabiam que essa pergunta viria eventualmente, mas ainda assim, a simplicidade e a dor contidas nela os pegaram desprevenidos. Às vezes, Rafael começou cuidadosamente, sentando-se ao lado do filho, as pessoas fazem coisas erradas porque têm medo de perder o que têm. Sua mãe descobriu que algumas pessoas muito poderosas haviam feito coisas muito ruins e ela queria consertar isso. Como quando eu erro um desenho e tenho que começar de novo? Miguel perguntou, sua mente infantil buscando paralelos que pudesse compreender. Helena se juntou a eles no sofá. Mais ou menos isso, querido. Sua mãe queria que algumas pessoas admitissem seus erros e começassem de novo, fazendo as coisas do jeito certo dessa vez. E agora? O menino perguntou, seus olhos verdes, tão parecidos com os de Carolina, fixos nos deles. As pessoas mais ainda podem nos machucar? Rafael puxou o filho para seu colo. Não, filho. Agora elas não podem mais nos machucar. Graças à sua mãe e a Helena e a muitas outras pessoas corajosas, a verdade veio à tona. E a verdade, mesmo quando dói, é sempre mais forte que as mentiras. Miguel pareceu processar isso por um momento, brincando distraidamente com um lápis. É por isso que você e a Helena se amam? Porque vocês também são corajosos?
Helena sentiu seu coração derreter com a pergunta inocente. Rafael sorriu, estendendo a mão para pegar a dela. Nos amamos porque, às vezes, quando achamos que estamos mais quebrados, a vida nos apresenta alguém que nos ajuda a juntar os pedaços de um jeito novo e mais bonito. Como um mosaico. Miguel exclamou, seus olhos brilhando com a descoberta. A tia Clara me ensinou a fazer mosaicos com cacos de vidro colorido. Fica mais bonito que o vidro inteiro. Helena riu, impressionada com a sabedoria contida naquela observação infantil. Exatamente como um mosaico, querido. Naquela noite, depois que Miguel foi dormir, Helena encontrou Rafael na biblioteca. Ele estava relendo uma das cartas que Carolina havia deixado para o filho, sua expressão uma mistura de saudade e gratidão. Ela sabia, ele disse quando Helena se sentou ao seu lado. Sabia que um dia formaríamos essa família estranha e linda, feita de pedaços quebrados e reconstituídos. Como ela poderia saber? Rafael sorriu, mostrando um trecho da carta. E quando seu pai encontrar alguém que o faça sorrir novamente, meu amor, saiba que foi porque essa pessoa tem o mesmo brilho que eu vi nele. Aquela luz que não tem medo do escuro, aquela coragem que transforma dor em arte. Helena sentiu lágrimas nos olhos. Ela era incrível. Sim, era, Rafael concordou, puxando-a para mais perto. E graças a ela encontrei você. E graças a você, encontrei a coragem de ser o pai que Miguel merece. Um barulho na porta os fez virar. Miguel estava parado ali, abraçado a seu urso de pelúcia com olhos sonolentos. Não consegue dormir, filho? E Rafael perguntou suavemente. Miguel balançou a cabeça, caminhando até eles. Tive um sonho com a mamãe. Ela estava sorrindo e disse que está feliz porque agora somos uma família de verdade. Helena abriu os braços e o menino se aconchegou. Entre eles no sofá. Rafael os envolveu em um abraço. E por um momento, o tempo pareceu parar na biblioteca da Mansão dos Jardins. Lá fora, São Paulo continuava seu ritmo frenético, indiferente às pequenas histórias de amor e redenção que se desenrolavam em seus prédios e mansões. Mas ali, naquele momento, 3 pessoas que o destino havia unido da maneira mais improvável descobriam que, às vezes, as famílias mais verdadeiras são aquelas que escolhemos construir, pedaço por pedaço, verdade por verdade, amor por amor. Miguel logo adormeceu novamente, sua respiração suave criando um ritmo tranquilo no silêncio da biblioteca. Helena olhou para Rafael por cima da cabeça do menino, vendo em seus olhos o mesmo amor e gratidão que sentia. Acho que Carolina estava certa, ela sussurrou. Às vezes precisamos nos quebrar para descobrir como ficar mais fortes. Rafael beijou sua testa suavemente. E às vezes precisamos perder tudo para encontrar algo ainda mais precioso. O relógio da biblioteca marcava as horas silenciosamente, testemunha mudo de mais um capítulo dessa história que havia começado com dor e segredos, mas que agora florescia em amor e verdade. Na parede, o retrato de Carolina parecia sorrir, como se soubesse que seu último e mais importante desejo havia se realizado. Seu filho estava seguro, amado e cercado por pessoas que, assim como ela, acreditavam que a verdade, por mais difícil que fosse, era o único caminho para a verdadeira felicidade. Os meses que se seguiram trouxeram mudanças não apenas para a família que se formava na Mansão dos Jardins, mas para toda a sociedade brasileira. O caso Mendes Franco, como ficou conhecido na mídia, desencadeou uma série de investigações que abalaram as estruturas do poder nacional. Letícia, cumprindo seu acordo de delação premiada, continuava revelando nomes e esquemas que iam muito além do círculo familiar. Cada nova descoberta era como uma peça se encaixando no quebra-cabeça que Carolina havia começado a montar 5 anos antes. Em uma manhã particularmente tensa, Rafael foi chamado para depor novamente, dessa vez no julgamento de Verônica e Fernando Monteiro. Helena o acompanhou até o fórum, suas mãos entrelaçadas transmitindo força mútua. Tem certeza que quer fazer isso? Ela perguntou enquanto esperavam na antessala do tribunal. Enfrentar sua irmã assim? Rafael ajustou a gravata, seu rosto uma máscara de determinação.
Carolina me ensinou que algumas vezes precisamos enfrentar nossa própria família para fazer o que é certo. Agora você e Miguel me deram a força que preciso para finalmente fazer isso. A sessão foi intensa. Verônica, mesmo algemada e vestindo o uniforme prisional, mantinha um ar de arrogância aristocrática. Seus olhos, tão parecidos com os de Rafael, não demonstravam arrependimento quando ele descreveu como ela havia orquestrado não apenas a morte de Carolina, mas também a de seu próprio pai. Por quê? Rafael perguntou diretamente a ela, ignorando os protestos dos advogados. Ele era nosso pai. Verônica sorriu, um sorriso frio que não alcançava seus olhos, porque ele era fraco como você, prontos para jogar fora séculos de poder e influência por causa de uma consciência tardia. Ela se inclinou para a frente, suas palavras destilando veneno. Carolina era igual, achando que podia mudar o mundo com suas descobertas, sua pretensa moralidade. Nem desconfiava que estava grávida quando... Basta! O juiz interrompeu, mas o dano já estava feito. Helena, sentada na plateia, viu Rafael empalidecer. Era a primeira confirmação direta de que Verônica sabia da gravidez de Carolina quando ordenou sua morte. O restante do depoimento foi um borrão de perguntas técnicas e respostas calculadas. Quando finalmente foram liberados, Helena encontrou Rafael no banheiro masculino, vomitando violentamente. Ela sabia. Ele repetia entre arquejos. Ela sabia que estava matando não só Carolina, mas seu próprio sobrinho. Helena o abraçou por trás, oferecendo o único conforto que podia: sua presença, seu amor, sua compreensão silenciosa da dor que ele estava sentindo. Quando voltaram para casa naquela noite, encontraram Miguel no ateliê trabalhando em um novo desenho. Era um retrato da família, ele, Rafael, Helena, e flutuando acima deles como um anjo guardião, Carolina. A mamãe disse na carta de hoje que às vezes as pessoas más da nossa família nos machucam mais que os estranhos. Ele comentou, sem tirar os olhos do desenho. Mas que isso não significa que não podemos criar uma família nova com pessoas que escolhemos amar. Rafael se ajoelhou ao lado do filho, observando os traços delicados que o menino havia herdado de Carolina. Sua mãe era muito sábia. Eu sei. Miguel sorriu, acrescentando alguns toques finais ao desenho. Por isso ela escolheu a Helena para cuidar da gente. Nas cartas, ela sempre dizia que o amor verdadeiro encontra a gente quando a gente menos espera. Helena sentiu seu coração apertar com aquelas palavras. Aproximou-se dos dois, notando como Miguel havia capturado perfeitamente os olhos de Rafael. Aquele mesmo olhar que a havia salvado numa noite chuvosa, meses atrás. Sabe o que mais a mamãe escreveu? Miguel continuou, agora trabalhando, nas cores do céu em seu desenho. Que quando a gente perdoa as pessoas más da nossa família, não é por elas. É por nós mesmos para não carregar o peso do ódio. Rafael e Helena trocaram olhares surpresos. Como uma criança de 5 anos podia compreender algo tão profundo? E você? Helena perguntou suavemente. Consegue perdoar as pessoas que machucaram sua mãe? Miguel parou de desenhar por um momento pensativo. Ainda não, mas a mamãe diz que tudo tem seu tempo. Que nem uma pintura que precisa de várias camadas para ficar pronta. Naquela noite, depois que Miguel dormiu, Helena encontrou Rafael na biblioteca, relendo mais uma vez as cartas de Carolina. Havia uma nova paz em seu rosto, como se as palavras do filho tivessem destrancado algo em seu coração. Ela planejou tudo, ele disse, mostrando uma das cartas para Helena. Cada palavra que escreveu para Miguel, cada lição sobre perdão e amor, era como se soubesse exatamente do que precisaríamos, mesmo anos depois. Helena se aconchegou ao seu lado no sofá. Ela deixou um mapa para nos guiar. Não apenas para encontrar a verdade sobre sua morte, mas para encontrar o caminho de volta ao amor. E para você me encontrar, Rafael completou, beijando-a suavemente, para nos ajudar a transformar toda essa dor em algo novo e bonito. Lá fora, à noite, de São Paulo brilhava com milhões de luzes, cada uma contando sua própria história de amor, perda e redenção. Na mansão dos Jardins, uma família construída sobre as cinzas de uma tragédia,
Descobria que às vezes o amor mais verdadeiro nasce justamente nos lugares onde a dor cavou seus buracos mais profundos. E em algum lugar, Carolina sorria, sabendo que seu último e maior ato de amor havia dado frutos mais belos do que ela poderia ter imaginado. Seu filho estava seguro, seu marido havia encontrado o caminho de volta à luz e a verdade, pela qual ela havia dado sua vida, finalmente havia triunfado sobre as sombras do passado. O verão chegou a São Paulo trazendo consigo ventos de mudança. O julgamento de Verônica e Fernando Monteiro havia terminado com condenações pesadas, e as investigações desencadeadas pelo caso continuavam revelando ramificações cada vez mais profundas do esquema de corrupção centenário. Helena havia retomado seus estudos na USP, agora com uma nova perspectiva sobre a história da arte e seu papel na sociedade. Suas pesquisas sobre a relação entre arte e poder na sociedade brasileira estavam gerando interesse internacional, e ela havia sido convidada para dar uma palestra sobre o tema em um importante simpósio. Foi durante os preparativos para essa palestra que ela encontrou algo surpreendente nos arquivos da universidade, um artigo inacabado de Carolina, escrito semanas antes de sua morte. O texto analisava como certas famílias tradicionais haviam usado a arte não apenas para lavar dinheiro, mas para literalmente reescrever sua própria história. Ela estava tão perto de conectar todos os pontos, Helena comentou com Rafael, enquanto estudavam o documento em casa. Cada obra de arte que sua família colecionou ao longo dos séculos conta uma história diferente da oficial. Rafael assentiu, seus olhos percorrendo as anotações meticulosas de sua falecida esposa. Por isso ela insistia tanto em restaurar pessoalmente cada peça. Não era apenas sobre preservar a arte, era sobre revelar a verdade escondida sob as camadas de tinta. Como aquela que encontrei em Paraty, Helena completou. O brasão alterado, a história reescrita. Papai. A voz de Miguel interrompeu a conversa. O menino entrou correndo na biblioteca carregando seu mais novo desenho. Olha o que eu fiz. Era uma representação surpreendentemente sofisticada para uma criança de sua idade. Um grande painel mostrando a mansão dos jardins, mas não como ela era atualmente. Miguel havia desenhado a casa como imaginava que seria no futuro. Cheia de cor, com as paredes cobertas de murais, o jardim transformado em um espaço de exposições ao ar livre. É para o seu museu, pai, ele explicou animadamente. Quando você transformar a casa em um lugar onde todo mundo pode ver as obras de arte e aprender a verdade, igual a mamãe queria. Helena e Rafael trocaram olhares surpresos. Era a primeira vez que ouviam sobre essa ideia. Como você sabe que sua mãe queria isso? Helena perguntou gentilmente. Miguel correu até o quarto e voltou com uma das cartas de Carolina, aquela que havia recebido em seu último aniversário. Ela escreveu aqui, olha, um dia, meu amor, todas essas obras de arte que guardam tantos segredos vão poder contar suas verdadeiras histórias. E quando isso acontecer, nossa casa vai se transformar em um lugar de luz, onde o passado não será mais uma sombra, mas uma lição. Rafael pegou seu filho no colo, sentindo uma emoção profunda ao perceber como Carolina continuava guiando seus passos mesmo depois de tanto tempo. Sabe de uma coisa? Ele disse olhando nos olhos do menino. Acho que está na hora de realizarmos mais esse sonho da sua mãe. Nos meses que se seguiram, a mansão dos Jardins passou por uma transformação radical. Com a ajuda de Vicente e uma equipe de curadores, cada obra da coleção Mendes Franco foi catalogada, restaurada e pesquisada. Cada peça revelava uma nova faceta da história do Brasil, das fortunas construídas sobre exploração, das verdades escondidas sob verniz de respeitabilidade. Helena coordenou o projeto de transformação da mansão em um centro cultural, integrando sua experiência acadêmica com a visão artística que havia herdado de Carolina. Miguel participou ativamente, seus desenhos infantis inspirando a forma como as histórias seriam contadas para os visitantes mais jovens. A inauguração
do Centro Cultural Carolina Mendes Franco aconteceu em uma tarde de dezembro, exatamente 6 anos após sua morte. O evento reuniu artistas, acadêmicos, jornalistas e, mais importante, estudantes de escolas públicas que agora teriam acesso gratuito a um acervo que antes estava escondido atrás de muros altos. Durante a cerimônia de abertura, Rafael surpreendeu a todos com um anúncio. Este lugar não é apenas um museu ou um centro cultural. É um memorial vivo para uma mulher que acreditava que a arte tem o poder de revelar verdades e transformar vidas, e é também uma promessa para o futuro de que nunca mais permitiremos que a história seja reescrita para proteger os poderosos. Helena, ao seu lado, segurava a mão de Miguel enquanto observava a multidão que enchia o jardim da mansão. O menino havia insistido em usar um terno igual ao do pai, e seus olhos verdes brilhavam com orgulho ao ver seu desenho transformado em realidade. A mamãe está feliz, ele sussurrou para Helena. Eu posso sentir. Ela abraçou o menino, sentindo suas próprias lágrimas se misturarem com as dele. Sim, querido, ela está muito feliz. Mais tarde naquela noite, depois que os últimos convidados partiram e Miguel adormeceu, Helena encontrou Rafael na biblioteca, o único cômodo da casa que permanecera praticamente inalterado. Ele estava parado diante do retrato de Carolina, um copo de uísque intocado na mão. No que está pensando? Ela perguntou, aproximando-se. Em como a vida dá voltas, ele respondeu, puxando-a para perto. Há 1 ano eu era um homem quebrado, carregando o peso de segredos que me consumiam. Hoje, ele fez uma pausa, olhando em seus olhos. Hoje sou um homem completo, não apesar das cicatrizes, mas por causa delas. Helena tocou seu rosto suavemente. Carolina estaria orgulhosa, de você, de Miguel, de tudo que construímos. Ela estaria orgulhosa de nós, Rafael corrigiu gentilmente. Do amor que encontramos entre os destroços, da verdade que ajudamos a revelar, da família que construímos das cinzas de uma tragédia. Lá fora, São Paulo pulsava com sua energia noturna característica, mas dentro da biblioteca da mansão, dos jardins, agora um farol de verdade e transformação. 2 pessoas que o destino havia unido da maneira mais improvável descobriam que, às vezes, o amor mais profundo nasce justamente nos lugares onde a dor cavou seus buracos mais escuros. Em algum lugar, Carolina sorria, sabendo que seu sacrifício não havia sido em vão. A verdade pela qual ela havia dado, sua vida agora iluminava o caminho para outros, e o amor que ela havia plantado continuava florescendo, mais forte e mais belo do que nunca. O sucesso do Centro Cultural Carolina Mendes Franco superou todas as expectativas. Em menos de 1 ano, o espaço se tornou um dos pontos culturais mais importantes de São Paulo, atraindo visitantes do mundo todo, interessados não apenas em arte, mas na história de transformação e redenção que o lugar representava. Helena havia se tornado uma figura respeitada no mundo acadêmico. Sua pesquisa sobre a intersecção entre arte e poder, inspirando uma nova geração de historiadores e restauradores. Suas aulas na USP sempre lotadas, com alunos ansiosos para aprender como a arte podia ser uma ferramenta, tanto de ocultação quanto de revelação da verdade. Numa tarde particularmente significativa, enquanto conduzia um grupo de estudantes pelo Centro Cultural, Helena parou diante do retrato que havia encontrado em Paraty, aquele com o brasão alterado que havia iniciado toda a investigação. A arte, ela explicou aos alunos, não é apenas sobre beleza ou técnica, é sobre escolhas. Cada pincelada, cada restauração, cada alteração conta uma história. E às vezes, são as histórias que tentaram apagar que nos revelam as verdades mais importantes. Como você sabia por onde começar? Uma aluna perguntou. Como soube que havia algo escondido nesta obra específica? Helena sorriu, pensando em Carolina. Não fui eu quem descobriu. Foi uma mulher extraordinária que entendeu que a verdade, assim como uma pintura antiga, tem muitas camadas, e que às vezes precisamos perder tudo para encontrar algo ainda mais valioso. Depois da aula, enquanto organizava suas anotações, Helena recebeu uma visita inesperada. Maria Clara,
A mulher que havia criado Miguel durante 5 anos estava parada na porta de sua sala. Vim trazer algo, ela disse, estendendo um envelope envelhecido. A última carta de Carolina. Ela pediu que só fosse entregue quando o centro cultural estivesse funcionando e... Ela hesitou. Um pequeno sorriso nos lábios quando você e Rafael estivessem prontos para dar o próximo passo. Helena pegou o envelope com mãos trêmulas. Como ela poderia saber? Carolina tinha um dom para ver além do presente, Maria Clara respondeu simplesmente. Ela sabia que um dia alguém especial continuaria não apenas seu trabalho, mas também seu amor por Rafael e Miguel. Naquela noite, depois que Miguel dormiu, Helena encontrou Rafael em seu lugar habitual na biblioteca. Juntos abriram a última carta de Carolina. Queridos Rafael e Helena, se você está lendo esta carta, significa que muitas coisas que eu sonhei finalmente se tornaram realidade. O Centro Cultural está vivo, a verdade veio à tona e, mais importante, vocês encontraram um no outro o amor que cura, que transforma, que reconstrói. Rafael, meu amor, quando percebi que não sobreviveria para ver nosso filho crescer, meu maior medo não era a morte, mas deixar você sozinho com tanto peso para carregar. Por isso rezei todos os dias para que o destino colocasse em seu caminho alguém que tivesse a coragem de enfrentar a verdade e a força para amar além das cicatrizes. Helena, você que eu nunca conheci, mas que conheço tão bem através das histórias que o destino escreveu, obrigada. Obrigada por dar continuidade não apenas ao meu trabalho, mas principalmente ao meu amor por essa família. Obrigada por mostrar ao Rafael que é possível amar de novo, e ao Miguel que as famílias podem ser refeitas de maneiras ainda mais belas. Há algo mais que vocês precisam saber. Na primeira vez que entrei nesta biblioteca, ainda como restauradora, iniciante, descobri escondido atrás de um dos painéis um documento antigo, o testamento original do primeiro Mendes Franco. Nele, há uma cláusula específica determinando que a fortuna da família só poderia ser usada para iluminar as sombras da história e redimir os pecados do passado. Por gerações, essa cláusula foi escondida, assim como tantas outras verdades. Mas agora, com o Centro Cultural, vocês estão finalmente cumprindo o verdadeiro legado desta família, e isso me traz uma paz que nem a morte pode perturbar. Rafael, meu eterno amor, seja feliz. Permita-se amar completamente, sem medo ou culpa. Helena merece todo o seu coração, assim como você merece todo o amor que ela tem para dar. Helena, minha sucessora em tantos sentidos, cuide deles. Não como uma substituta, você é única e especial à sua própria maneira, mas como a guardiã de um amor que transcende o tempo e a morte. E Miguel, meu pequeno artista, continue desenhando suas verdades. Continue vendo beleza onde outros veem apenas sombras. E saiba que tem não apenas uma, mas 2 mães que o amam infinitamente. O amor verdadeiro tem muitas formas, muitas cores, muitas camadas. Como uma obra de arte que resiste ao tempo, ele se transforma, mas nunca perde sua essência. Sejam felizes, sejam verdadeiros, sejam amor. Com todo o meu coração, Carolina. Helena e Rafael permaneceram em silêncio por um longo tempo depois de ler a carta, suas mãos entrelaçadas, seus corações batendo em um ritmo que parecia ecoar através do tempo. Ela sabia, Rafael finalmente disse, sua voz embargada pela emoção. Sabia que encontraríamos um ao outro, que transformaríamos toda essa dor em algo bonito. Helena enxugou as lágrimas que corriam livremente por seu rosto. Ela nos deu sua bênção, Rafael, não apenas para amarmos um ao outro, mas para continuarmos sua missão de trazer luz às sombras. Rafael a puxou para mais perto, seus olhos encontrando os dela, com uma intensidade que fez seu coração disparar. Casa comigo, ele disse simplesmente. Não porque Carolina previu, não porque é o próximo passo lógico, mas porque eu te amo, porque você transformou minhas sombras em luz, minha dor em esperança, meu silêncio em música. Helena sentiu mais lágrimas escaparem, mas dessa vez eram lágrimas de alegria pura. Sim, ela respondeu, seu coração transbordando de amor.
1000 vezes sim. No corredor, sem que eles percebessem, Miguel observava a cena com um sorriso. Em suas mãos, um novo desenho tomava forma. Uma família completa, unida não pelo sangue ou pelo destino, mas pelo amor mais puro e verdadeiro que existe. Aquele que escolhemos dar e receber, mesmo quando o mundo parece escuro demais para acreditar na luz. O casamento de Helena e Rafael foi celebrado em uma tarde dourada de setembro, no jardim do Centro Cultural Carolina Mendes Franco. O espaço, que já havia testemunhado tantas transformações, estava decorado com obras de arte restauradas e novas criações, incluindo uma série especial de desenhos feitos por Miguel para a ocasião. A cerimônia foi intimista, reunindo apenas as pessoas mais próximas. Vicente, que havia se tornado uma espécie de mentor para a família, conduziu um discurso emocionado sobre como a arte, assim como o amor, tinha o poder de transcender a dor e transformar vidas. Miguel, impecável em seu pequeno terno, carregava as alianças com a solenidade de quem compreende perfeitamente a importância do momento. As alianças haviam sido especialmente criadas, cada uma contendo um pequeno compartimento onde foram guardados fragmentos da última carta de Carolina. Porque algumas bênçãos, Helena havia explicado ao joalheiro, merecem ser carregadas junto ao coração. Durante a troca de votos, Rafael surpreendeu a todos com uma revelação. Há 6 anos, quando perdi Carolina, pensei que nunca mais seria capaz de amar. A dor e a culpa haviam construído muros tão altos ao meu redor que eu mal conseguia respirar. Mas então, numa noite chuvosa, encontrei você, quebrada como eu, mas ainda assim capaz de ver beleza onde eu só via escuridão. Ele fez uma pausa, sua voz embargada pela emoção. Você não apenas me ajudou a encontrar a verdade sobre o passado, Helena. Você me ensinou que é possível honrar uma história de amor construindo outra, igualmente verdadeira e profunda. Que não precisamos esquecer para seguir em frente, que o coração, assim como uma tela em branco, sempre tem espaço para mais amor, mais cor, mais vida. Helena, com lágrimas nos olhos, respondeu. Quando nos conhecemos, eu estava no meu momento mais vulnerável, mais perdido. Mas você não tentou me consertar, apenas me ofereceu um espaço seguro para me reconstruir. E nessa reconstrução, descobri que às vezes os momentos que parecem nos destruir são na verdade portais para um amor maior do que poderíamos imaginar. Ela sorriu para Miguel, que observava tudo com olhos brilhantes. Me apaixonei não apenas por você, Rafael, mas pela família que formamos. Pelo modo como honramos o passado enquanto construímos nosso futuro. Pelo amor que transcende o tempo e a morte, e que nos ensina todos os dias que as histórias mais bonitas são aquelas escritas com verdade, coragem e esperança. A festa que se seguiu foi uma celebração não apenas do amor entre Helena e Rafael, mas de todas as transformações que haviam tornado aquele momento possível. O centro cultural iluminado pelo sol poente parecia pulsar com uma energia especial, como se todas as obras de arte, todas as verdades reveladas, todas as histórias resgatadas estivessem aplaudindo essa nova página sendo escrita. Maria Clara, que havia viajado de Florianópolis especialmente para a ocasião, abraçou Helena longamente. Carolina estaria tão feliz, ela sussurrou. Não apenas pela verdade que veio à tona, mas principalmente por ver tanto amor florescendo das sementes que ela plantou. Durante a festa, Miguel surpreendeu a todos com um presente especial, um grande painel que havia pintado secretamente com a ajuda de Vicente. A obra mostrava a história completa de sua família. Começava com Carolina e Rafael, passava pelo período de dor e solidão, e culminava no presente, com Helena completando o círculo familiar. Mas o mais impressionante era como ele havia retratado Carolina, não como um fantasma ou uma memória distante, mas como uma presença luminosa que abençoava e celebrava a nova união. É assim que eu vejo nossa família, ele explicou com a simplicidade profunda das crianças. A mamãe Carolina nos protegendo lá de cima,
e a mamãe Helena nos abraçando aqui embaixo. Rafael, emocionado, abraçou o filho. E é exatamente assim que somos, filho. Uma família construída com tanto amor que transborda as barreiras do tempo e do espaço. Quando a noite caiu e as estrelas começaram a pontilhar o céu de São Paulo, os convidados foram se despedindo. Miguel, exausto mas feliz, adormeceu nos braços de Dona Zefa, que o levou para seu quarto com a promessa de contar todas as histórias da festa no dia seguinte. Helena e Rafael permaneceram no jardim, dançando suavemente ao som de uma música que apenas eles pareciam ouvir. As luzes do centro cultural criavam um jogo de sombras e claridade que parecia materializar toda a jornada que os havia trazido até ali. Sabe o que é mais incrível? Helena murmurou contra o peito de Rafael. Como o amor verdadeiro tem tantas formas diferentes. O amor de Carolina por você e Miguel que sobreviveu à morte. O amor que encontramos um no outro, nascido das cinzas da dor. O amor de Miguel que tem espaço no coração para duas mães. Rafael beijou sua testa suavemente. E o amor pela verdade, que nos custou tanto, mas nos trouxe até aqui. No céu, uma estrela cadente riscou a noite, como uma pincelada de luz no canvas escuro. Helena fez um pedido silencioso de gratidão. A Carolina, ao destino, a vida que às vezes nos quebra apenas para nos mostrar como podemos nos reconstruir de maneiras ainda mais belas. E assim, sob o céu estrelado de São Paulo, duas pessoas, que o destino havia unido da maneira mais improvável, celebravam não apenas seu amor, mas todas as verdades, dores e transformações que os haviam trazido até ali. Era o começo de um novo capítulo em uma história que havia começado com tragédia, mas que agora transbordava de esperança, amor e possibilidades infinitas. Dois pais, duas mães e tanto amor que não cabe em um só mundo. Miguel completou seu pensamento, agora totalmente absorto em seu novo desenho, uma representação da família completa, incluindo a pequena Carolina que ainda estava por vir. O tempo passou voando nos meses seguintes. A barriga de Helena crescia junto com as atividades do Centro Cultural, que agora recebia pesquisadores e estudiosos de todo o mundo interessados em como a arte podia revelar e transformar histórias de poder e corrupção. Numa manhã particularmente significativa de dezembro, exatamente 7 anos após a morte de Carolina, Helena entrou em trabalho de parto. Foi uma coincidência que ninguém deixou de notar, como se o universo estivesse tecendo mais um fio nessa trama de destinos entrelaçados. A pequena Carolina nasceu ao amanhecer, seus primeiros choros ecoando pelos corredores do hospital, enquanto o sol nascia sobre São Paulo. Tinha os olhos verdes como seu irmão e sua primeira mãe, e o sorriso luminoso que todos diziam ser idêntico ao de Helena. É como se o círculo finalmente se fechasse. Rafael sussurrou, segurando sua filha pela primeira vez, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Como se todo o amor que perdemos e encontramos tivesse se materializado nela. Miguel, que havia insistido em estar presente mesmo sendo tão jovem, aproximou-se da irmã com olhos maravilhados. Ela é ainda mais bonita que nos meus desenhos, ele declarou tocando suavemente a mãozinha da bebê. A mamãe Carolina estava certa. Helena, exausta, mas radiante, observava a cena com o coração transbordando de amor. Sua família construída sobre perdas e descobertas, dores e redenções, estava finalmente completa. Nos dias que se seguiram, a mansão dos jardins, agora muito mais um lar acolhedor que uma fortaleza de segredos, encheu-se de uma nova energia. O quarto do bebê, decorado com os desenhos de Miguel e réplicas das obras mais significativas do acervo, tornou-se um testemunho de como a arte e o amor podiam transformar até mesmo as histórias mais dolorosas em algo belo. Vicente, que se tornara uma espécie de avô para as crianças, passou a aparecer quase diariamente, sempre trazendo novos livros de arte para Miguel e pequenos presentes para a bebê. É incrível, ele comentou certa vez observando Helena amamentar Carolina enquanto Miguel desenhava próximo a eles, como a vida tem suas próprias formas de fazer justiça.
Maria Clara também veio de Florianópolis para conhecer a pequena. Carolina trazendo consigo mais uma carta que havia guardado todos esses anos, a última que Carolina havia escrito antes de sua morte, endereçada à filha que ela, de alguma forma, sabia que Rafael e Helena teriam um dia. Minha pequena, Xará. A carta começava: você ainda nem existe, mas já é tão amada. Amada por um pai que precisou se quebrar para aprender a amar de novo, por uma mãe que transformou dor em força, por um irmão que pinta o mundo com as cores do coração, e por mim, que mesmo não podendo te segurar nos braços, te abraço com todo o amor que transcende o tempo e a morte. A carta seguia com palavras de sabedoria e esperança, como se Carolina pudesse ver através dos anos o futuro que aguardava sua família. Falava sobre o poder transformador da arte, sobre como o amor verdadeiro tem muitas formas, sobre a importância de manter viva a busca pela verdade. E lembre-se sempre, pequena Carol, a carta terminava, que você é a prova viva de que o amor é mais forte que qualquer dor, mais verdadeiro que qualquer mentira, mais duradouro que qualquer segredo. Você é o recomeço que eu sempre soube que viria, a continuação de uma história que não terminou com minha partida, mas apenas ganhou novos personagens, novos capítulos, novas cores. Em uma noite tranquila, enquanto a pequena Carolina dormia em seu berço e Miguel dava os últimos toques em mais um de seus desenhos, Helena encontrou Rafael na biblioteca, o lugar onde tantos momentos importantes de suas vidas haviam acontecido. Às vezes me pergunto, ela disse suavemente, se tudo isso não passou de um sonho. Se amanhã vou acordar de volta naquela noite chuvosa, sozinha e quebrada na calçada. Rafael a puxou para seus braços, beijando sua testa com ternura. Se for um sonho, então é o tipo de sonho que vale a pena viver. O tipo de sonho que transforma pesadelos em aurora, que faz da dor uma ponte para o amor mais profundo. Lá fora, São Paulo continuava seu ritmo frenético, indiferente às pequenas grandes histórias que se desenrolavam dentro de seus milhares de lares. Mas na mansão dos Jardins, agora Centro Cultural Carolina Mendes Franco, uma família construída sobre perdas e encontros, dores e alegrias, continuava escrevendo sua própria história, uma história de amor que transcendia o tempo, a morte e até mesmo os limites do que se acredita ser possível quando dois corações decidem acreditar na força transformadora da verdade e do amor. O tempo tem sua própria maneira de curar feridas e construir novos caminhos. 5 anos se passaram desde o nascimento da pequena Carolina, e a vida na mansão dos Jardins havia encontrado seu próprio ritmo de felicidade e realização. Miguel, agora com 15 anos, havia se tornado um artista promissor, suas obras já começando a chamar atenção no circuito cultural de São Paulo. Seus desenhos, que sempre contaram a história de sua família, agora eram expostos em uma ala especial do Centro Cultural, contando através da arte como o amor pode florescer mesmo nos lugares mais improváveis. A pequena Carolina, com seus 5 anos, era a perfeita mistura de suas duas mães, tinha a curiosidade artística da primeira Carolina e a força determinada de Helena. Seus olhos verdes, idênticos aos do irmão, brilhavam com uma sabedoria que parecia transcender sua idade. Helena havia se tornado uma das mais respeitadas historiadoras de arte do país, seu trabalho sobre a relação entre arte e poder inspirando mudanças em outras instituições culturais. O Centro Cultural Carolina Mendes Franco era agora um modelo internacional de como a arte podia ser usada para revelar verdades e transformar realidades. Rafael, embora ainda dirigisse seus negócios, havia encontrado uma nova paixão em apoiar projetos sociais que usavam a arte como ferramenta de transformação. Junto com Helena, criou uma fundação que oferecia bolsas de estudo para jovens artistas de comunidades carentes, mantendo vivo o espírito de justiça social que Carolina tanto prezava. Numa tarde especial de primavera, a família se reuniu no jardim da mansão para uma celebração íntima. Era o aniversário de Miguel, e ele havia preparado uma surpresa especial. "Terminei", ele anunciou, revelando uma grande tela coberta.
o retrato da nossa família. Quando o pano foi removido, todos ficaram sem palavras. A obra era magistral, não apenas pela técnica impressionante para alguém tão jovem, mas pela profundidade emocional que transmitia. No centro da tela, Helena e Rafael apareciam abraçados, seus rostos refletindo todo o amor e cumplicidade construídos ao longo dos anos. A pequena Carolina estava sentada no colo de Helena, seus olhos verdes vivos como esmeraldas. Miguel havia pintado a si mesmo um pouco afastado, como um observador que também fazia parte da cena. Mas o mais impressionante era como ele havia retratado a primeira Carolina, não como um fantasma ou uma memória distante, mas como uma presença luminosa que envolvia toda a família, seu sorriso radiante, abençoando cada um deles. É assim que eu sempre nos vejo, Miguel explicou, sua voz embargada pela emoção. Todos conectados por um amor tão grande que nem mesmo a morte conseguiu apagar. Helena abraçou o enteado, que agora era mais alto que ela, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. É perfeito, Miguel. É exatamente assim que somos. A pequena Carolina, que havia herdado a sensibilidade artística do irmão, estudava o quadro com atenção. Mamãe, ela chamou, apontando para a figura luminosa de sua xará. Ela está sorrindo para nós, não? Está? Está sim, meu amor, Rafael respondeu pegando a filha no colo. Ela sempre sorri para nós, sempre cuida de nós. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, Helena e Rafael permaneceram no jardim, observando as estrelas que pontilhavam o céu de São Paulo. O retrato de Miguel havia sido pendurado na biblioteca, ao lado do antigo retrato de Carolina, como um testemunho de como o amor pode ter muitas formas, muitas cores, muitas histórias. Sabe o que é mais incrível? Helena murmurou, aconchegada nos braços do marido. Como tudo começou com tanta dor, tanto medo, tantos segredos, e agora olha só o que construímos. Rafael beijou seus cabelos suavemente. Carolina sempre dizia que as maiores obras de arte nascem da coragem de transformar a dor em beleza. Acho que é isso que nossa família é, uma obra de arte viva, pintada com todas as cores do amor. No quarto das crianças, Miguel fazia um último ajuste em seu mais novo desenho, um esboço da família reunida no jardim naquela tarde. A pequena Carolina havia adormecido, segurando seu próprio caderno de desenhos, onde traços ainda infantis já mostravam a mesma sensibilidade artística que corria no sangue da família. E assim, na mansão dos jardins que havia se transformado, de fortaleza de segredos em um farol de verdade e arte, uma família construída sobre perdas e encontros, dores e alegrias, continuava escrevendo sua história. Uma história que provava que o amor verdadeiro não conhece limites, nem de tempo, nem de espaço, nem mesmo da própria morte. Carolina, em sua sabedoria eterna, havia plantado as sementes de um amor tão profundo que continuava florescendo muito além de sua partida. E através da arte, da verdade e do amor incondicional, sua família havia se tornado sua maior obra. Um testemunho vivo de que às vezes é preciso se quebrar completamente para descobrir que o coração tem uma capacidade infinita de se reconstruir, de amar, de criar beleza mesmo nos lugares mais improváveis. E enquanto a noite abraçava São Paulo com seu manto estrelado, a mansão dos jardins brilhava com sua própria luz. A luz do amor que transcende o tempo, que transforma vidas, que conta histórias através da arte, que cura feridas, que constrói pontes sobre abismos de dor, que prova dia após dia que o amor verdadeiro é a maior obra de arte que podemos criar em nossas vidas.